Adriana Martuso. Tinha quase 30 anos, não é uma pergunta. Tinha quase 30 anos no Evangelho, teologia, toda a vida me perguntei se o Jardim do Éden era tão rico, abundante e prolongamento da vida, onde estava essa terra, se não no Brasil? Não existe outra terra como essa. Esse comentário da Adriana, ele é muito interessante, porque se a gente pega a fala da diretora de pesquisa de Ratanabá, da Fernanda, ela vai falar sobre salas de conhecimento que existiam em Ratanabá, inclusive em relação ao prolongamento da vida. Então, obviamente, existe um ganho gigante em termos de história, em termos de arqueologia, quando uma descoberta dessa é feita e aceita efetivamente dentro da comunidade, né, dentro da comunidade científica, etc, etc. É um ganho gigante. Mas existe um ganho adicional enorme, que é a riqueza da informação, de tudo que está lá debaixo daquelas linhas japiacás, e que pode desvendar, por exemplo, por que no passado as pessoas viviam mais e agora não vivem mais. Eu estava numa conversa com a pessoa que cuida da mídia social da Merlin, né? E a gente estava conversando, ela não é de Dáquila. E aí ela conversando assim, Carol, me explica um pouquinho, por que vocês falam que envelhecer é uma doença? E aí eu fui explicando para ela, inclusive apresentando para ela uma pesquisa de Harvard. Falou assim, não é só Dáquila que acha que envelhecer é uma doença. Existe uma pesquisa sendo conduzida em Harvard nesse momento para mostrar exatamente esse conceito. Pois bem, e ela falou assim, mas como que as pessoas viviam mais no passado? Eu falei, olha, se você buscar o registro bíblico de Matusalém e outros, você vai ver que eles viveram mais de 900 anos. Então, se eu considerar que parte da informação bíblica não é uma lenda, e sim uma memória dos povos que foi registrada lá, existe uma informação, então, que ficou parada. Se a gente pega registros dos próprios povos originários, né, Dáquila vem recolhendo isso através da pesquisa de Ratanabá, você vai ver, pessoas que viveram centenas de anos. Então todo mundo teve um delírio coletivo e decidiu registrar que as pessoas viviam centenas de anos e pararam de viver? Ou será que dentro desses relatos existe um fio de verdade que a gente pode puxar e alguma coisa aconteceu para que a gente viva menos? Então, esse conhecimento é o conhecimento que Dáquila procura resgatar. A gente sabe que vitaminas e minerais, por exemplo, é um desses pilares, mas não é o único. A gente sabe que o ouro monatômico é um desses pilares, mas não é o único. Então, é que nem um grande quebra-cabeça assim, para a gente tentar entender e desvendar. É muito engraçado, uma vez eu estava discutindo sobre prolongamento da vida numa live, né? Aí uma pessoa botou no comentário assim, vocês ficam falando aí de prolongamento da vida, mas vocês estão envelhecendo. Eu falei, minha amiga, o fato de falar sobre isso não me credencia a reduzir meus anos. Mas o fato é que quando a gente vai fazendo as medições de exame de sangue, por exemplo, quem tem... Isso não é coisa de gente especial, não, gente. Comecem a fazer uma regularidade de atividade física com suplementação de um jeito inteligente. Orientar. O que é jeito inteligente de suplementação, gente? Não é só consumir a suplementação. Você precisa medir através dos exames de sangue e acompanhando como é que está a absorção do seu organismo. Então, tu começa a fazer isso. Você vai ver que seus exames vão melhorar. Você vai ver que a tua disposição vai aumentar. Você vai ver que a tua memória vai ficar melhor. Você vai ver que seu humor vai ficar melhor. E o que vai acontecendo à medida que a gente vai envelhecendo, Georgia? A gente vai ficando mais entristecido, a gente vai ficando com menos mobilidade, a gente vai ficando mais fraco, menos disposto e com uma memória pior. Então, esse tipo de atitude realmente regride os nossos anos. Você pode não ter uma pele de pêssego, mas no nível celular, no nível de DNA, você já vai começar a mostrar esse retrocesso dos anos. Já é a preparação para o segundo anel. Não pode, gente. Chega. Isso ir para o segundo anel, antigamente, quando tinha consciência, tudo bem. Agora não dá mais. Não pode. Assim, uma vez que essa informação chegou, a gente precisa olhar para ela. A gente precisa olhar para ela. Uma vez eu estava conversando com uma amiga muito querida no café, né, e a gente discutindo um pouquinho sobre esses desafios do prolongamento da vida. Eu falei assim, fulana, a meta nossa, filha, é transmutar o morrer tentando.
Mas é. Sabe? Eu Mesmo falei com todos isso. os percalços. Quem está falando isso, gente, é uma pessoa que erra o tempo inteiro. Eu não gosto de fazer atividade física, eu tenho dificuldade de manter minha rotina de suplementação. É uma pessoa como vocês, com os mesmos desafios. E não acreditem nesse discurso de sou maravilhoso, perfeito, não, gente, porque de perto ninguém é. De perto ninguém é. E exatamente porque eu não sou perfeita, exatamente porque eu estou revendo meu caminho o tempo inteiro, é que eu posso dizer para vocês: a meta é transmutar ou morrer tentando. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Porque é um momento único, único do sistema Terra. Quando a gente estuda sobre as ondas moduladoras negativas e os picos que ela tem, e o fato da anomalia do Atlântico Sul estar posicionado nesse momento de forma muito estrategicamente aqui, é um momento único, único de absorção dessa energia transmutativa. A gente não pode perder, porque um de nós, Jorge, que consegue prolongar a sua vida, já é um exemplo para todo mundo que está no entorno dele. Isso, em termos visuais, em termos frequenciais, em termos vibratórios, muda todo o jogo. É por isso que a gente tem que batalhar por isso. Com todos os solavancos que a gente tem, típicos aqui do sistema Isso, Terra. do jeito que vai a troncos e barrancos, né? Mantém a posição. Por isso o autoconhecimento é fundamental. Quando a gente efetivamente se conecta com a gente e se propõe a ser o melhor que a gente pode aqui no sistema Terra, primeiro a gente tira um pouco o véu da expectativa que a gente tem em relação aos outros, à perfeição dos outros. Depois a gente tira o véu da perfeição que a gente deveria ser. Porque a gente está sempre no deveria, no deveria, no deveria. E, na verdade, o deveria não resolve nada. O que resolve é o que é. O que é, no concreto. E buscar a melhor versão da gente é reconhecer que a gente nunca está perfeito, entende? Nunca está perfeito. Eu tenho uma visão que não é ortodoxa, né? A respeito do quanto o nosso autoconhecimento impulsiona nosso ego, né? Uma vez, eu sou psicóloga por formação, e uma vez, entre os conhecimentos lá, as inúmeras informações que Dibel passava, ele falava que ele tinha o maior ego do mundo. E falava isso rindo, né? As pessoas, nossa, como ele é engraçado. Ele tem o maior ego do mundo. E entendendo o ego como uma porção consciente nossa, isso, eu nunca consegui encarar isso efetivamente como uma brincadeira. Eu sempre fiquei pensativa. Falei assim, bom, a pessoa que tem o maior ego do mundo é a pessoa que tirou a porção inconsciente de si, que não ficou mais vulnerável a essa porção inconsciente. Ela tem um autoconhecimento tão profundo, tão profundo, tão profundo, que ela não precisa dessa sombra que está no inconsciente dela. Eu não sei se esse conceito, essa ideia de consciente, subconsciente, inconsciente, se ela é clara para todo mundo. Posso fazer um resumo rápido, Jorge? Vai, a casa é tua, Carol. Então, assim, vamos imaginar, gente, que a mente da... Bom, eu vou estar cruzando aqui algumas informações. Primeiro que todas são minhas, então não estou falando oficialmente. Informações de Dáquila são pesquisas que eu faço, mas eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre coisas que eu aprendi na universidade, casadas com coisas que eu fui aprendendo em Dáquila, né? Então, se nós temos um veículo, uma tecnologia, que é a tecnologia alma, provavelmente a nossa porção consciente fica lá. E ao longo da vida, a gente, nas nossas vidas, nossas vindas aqui, a gente foi acumulando habilidades, inclusive habilidades extrasensoriais. Habilidades extrasensoriais, guardem isso. Mas o fato é que a grande maioria de nós chega aqui e esquece tudo. Não é assim? E aí, segundo o que a gente estuda em Dáquila, a gente volta para outra realidade, aí a gente se lembra, aí a gente volta aqui em missão, porque os dimensionais eles estão em missão. E aí a gente esquece de novo e a gente vai vivendo essa roda eterna. Mas se a gente esqueceu, onde eles ficaram? Bom, aí é que eu fui me amparar em estudos meus da época da faculdade e desse conceito do ego, superego e do inconsciente, né, do id, chamado id por Freud. Consideremos assim que a sala onde eu estou, onde vocês estão nesse momento, é toda a nossa psique, toda a nossa estrutura de psique, toda a nossa psíquica
é a área onde vocês estão nesse momento. Eu estou aqui numa sala, então toda essa área é a parte psíquica. Nela, existem 3 grandes porções que coexistem. Uma delas é o nosso inconsciente, que provavelmente ocupa a maior parte da minha sala aqui. A maior parte. Que são todas as coisas que eu vivi e não me lembro. Sabe? Mas elas insistem em voltar. Através de nomes que a gente troca toda hora, situações que às vezes nos causam muita dor e impedem o nosso desenvolvimento, porque elas não foram tratadas, entendidas e cuidadas por nós, foram direto para essa parte inconsciente. E existe uma segunda porção, que é uma porção que nós vamos chamar de subconsciente, que está ligada às regras, às normas da sociedade, aquilo que a